Saudações a todos, meu nome é Darlis, eu sou administrador aqui do canal Etium. Pessoal, posteriormente eu vou estar fazendo um vídeo apresentando o projeto para vocês, tá? Me apresentando de forma muito melhor, só que a princípio a gente vai diretamente para o conteúdo desse vídeo, tá bom? Só vou pedir para vocês seguirem aqui nas redes sociais para ficarem por dentro dos conteúdos que forem saindo e darem um like, compartilharem com alguém que estiver tendo a mesma dificuldade que vocês nesse sentido do conteúdo desse vídeo e ativarem o sininho de notificação. Afinal, aqui o YouTube vai ser o pontapé inicial desse projeto, tá bom? Seguinte, pessoal, um colega meu, ele tá tendo uma dificuldade aí em estar fazendo a instalação e a gestão das dependências do Node via NVM, tá? E para quem não sabe o que é NVM, eu vou explicar direitinho aqui, tá bom? O que é, para quem que serve e como usa, tá? E esse vídeo vai de dedicatória aí para esse brother meu, tá bom? Partindo do princípio, eu estou utilizando aqui o Linux na versão Ubuntu 22.4.2, tá? É uma versão LTS. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem também a versão LTS. Por quê, pessoal? A versão LTS ela já vem completa no geral, tá bom? Eu antes de instalar essa versão aqui, eu utilizei uma versão que saiu à frente dela. Não era LTS, só que eu tive alguns problemas com algumas dependências do PHP, ou seja, eu não achei alguns pacotes naquela versão específica que eu tinha instalado, pelo fato dela não ser LTS. Já nesse pacote aqui, como é LTS, eu já achei. Então assim, instalar essas versões LTS te livra de determinadas dores de cabeça que você não precisa ter, tá bom? Então se você não instalar uma versão LTS e alguma coisa não estiver funcionando direito, talvez, às vezes não, mas na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, tá bom? É por esse motivo, porque não tem algum repositório, porque a versão não está completa, ela não está full ainda, tá bom? Então assim, dê preferência a instalar versões LTS, tá bom? Claro, não se aplica a todas as versões, tá bom? Isso que eu falei. Algumas versões não sendo LTS, como a do Gorilla 23.10, se eu não me engano, também é muito boa, e enfim, tá bom? Isso é só um overview no geral. Esse conteúdo aqui, pessoal, ele está sendo gravado no Linux, porém ele vai servir, tá bom? Tanto para o Mac quanto para o Windows, no sentido de como usar o NVM. Como se instala, pode ser que mude um pouco de um para outro, de um sistema operacional para outro. Mas se tiver dúvida, vocês mandam aí no direct. Talvez eu crie uma nova videoaula, tá bom? Ou comenta aí que aí eu respondo no comentário e a gente cria uma dinâmica aí e vai criando uma comunidade a partir desse princípio. Como eu disse, talvez eu grave até um vídeo, tá? E aqui, para quem não conhece o Linux, que resolveu instalar, talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo já tenha um conteúdo que eu pretendo fazer a respeito desse sistema operacional, que é muito top, na minha opinião, tá bom? É muito, muito, muito bom. Vamos lá, vamos tocar para frente o vídeo. NVM, né, pessoal? Só mais uma coisa, todo o conteúdo que eu for mostrar, assim, que for relevante, como no caso esse site aqui, eu vou estar deixando no comentário desse vídeo, tá bom? Na descrição, melhor dizendo, desse vídeo. Esse é um repositório oficial do NVM, tá? Se eu clicar aqui no NVM, vocês podem ver que aqui tem um repositório oficial dele. Aqui tem a quantidade de estrelas, a quantidade de releases, a quantidade de colaboradores que tiveram esse projeto. E aqui o importante pra gente, tá bom? Aqui é todo um sumário de todo o conteúdo dessa ferramenta. É muito importante que vocês leiam caso queiram se aprofundar ainda mais após esse vídeo a ferramenta, tá bom? É uma leitura muito tranquila de se fazer e o conteúdo, inclusive, que eu vou apresentar para vocês nessa aula foi tirado daqui dessa documentação. Então, é um conteúdo muito bom para ser lido, tá bom? Essa videoaula vai ser muito tranquila para ser assistida, mas esse conteúdo também é muito bom. Vamos lá. O que é o NVM então, pessoal? O NVM, ele significa Node Version Manager. Ele é um gerenciador de dependências, tá? De versões do Node.js. E o que significa isso, afinal de contas? Imagina você, pessoal, vou dar um exemplo bem sucinto aqui, tá? Que hoje você está utilizando você fez um projeto React Imob, certo? Você fez um projeto em React Imob, um projeto imobiliário, certo? Na versão do Node 15.
por algum motivo você precisou formatar o computador depois de um tempo que você tocou esse projeto aqui, aí saiu uma outra versão e você já está num outro projeto de e-commerce, certo? Utilizando a versão atual que você instalou depois de formatar o computador. No caso aqui é a versão do Node 19. Mas aí seu chefe pega e fala para você, mas eu preciso que você faça uma manutenção naquele projeto do Imob, certo? Só que pode ser que por conta da versão atual do Node ser a 19, você tenha algumas incompatibilidades. Em vez de você arrumar, né, essas incompatibilidades, é muito mais fácil você instalar a versão anterior, modificar o que você precisa modificar na versão anterior e boa, seguir a sua vida normal. Só fazer upar ali o projeto que vai funcionar naquele mesmo esquema, né? Então assim, beleza. Aí você pegou, imagina que você meteu aqui, desinstalou literalmente o seu Node 19 para poder instalar o Node 15. Aí beleza, você fez essa pequena manutenção. Aí o cliente não respondeu se estava tudo ok, se estava tudo certo. Só que você sabe, o cliente vai demorar umas 2 horas para te responder e é isso. Você não pode parar a sua vida, você vai desinstalar a versão 15 e vai voltar para 19 para tocar o projeto de e-commerce. Aí beleza, depois de 2 horas ele responde e fala, ó, não é isso, você vai ter que desinstalar a versão 19, instalar a 15 de novo, para poder fazer a pequena modificação que ele queria, e assim você vai tocando a sua vida e tendo que fazer diversas desinstalações, instalações, entendeu a bola de neve que isso gera? Então o NVM veio para solucionar esse pequeno problema da gente, tá? Com o NVM você consegue fazer a gestão disso daí de forma muito mais prática. Vou instalar aqui e vou mostrar de forma bem mais sucinta para vocês em vídeo. Pessoal, vou deixar aí para vocês algumas coisas que vocês precisam já ter instaladas no Linux de vocês. Vou dar um sudo apt aqui, ó, install, tá? Gedit. Você pode utilizar o nano também, mas eu utilizo o gedit, tá bom? Eu já tenho ele instalado aqui, tá bom? Então ele não vai instalar, mas vocês podem instalar o gedit, ele vai aparecer alguma mensagem aqui, vocês colocam o S, dão um enter e pronto, vai instalar o gedit aí, tá bom? Uma outra coisa que vocês precisam também instalar é o Git, tá? O meu, já vocês podem ver que eu dei um Git aqui, ele já está instalado, tá? Se eu der um git -version, ele tá aqui, ó, o meu Git na versão 2.4. A gente vai precisar também do Git, tá bom? Para estar fazendo essa instalação do NVM. Caso você não saiba como instalar o Git ou alguma coisa assim do tipo, vai ter vídeo aí no canal também. Então, dá uma olhadinha aí no momento que você está assistindo esse vídeo se já não tem, tá? Mas é bem simples de instalar o Git. Você vai dar um sudo apt install git. Aí beleza, normal. Ele falou que eu já tenho esse pacote aqui, ó. Que ele já está na versão mais atual possível. Da mesma forma do gedit. Beleza, instalou esses dois caras aí, a gente está pronto para instalar o NVM. Beleza. Eu vou pegar um script aqui, tá? Se eu vier aqui no site, no repositório oficial do NVM, e vier aqui em manual, esses scripts que eu vou utilizar aqui vão ser basicamente os que eu estou adicionando aí nos comentários para vocês, na descrição, tá? Então eu peguei tudo daqui, pode ficar tranquilo. Eu só simplesmente vou dar um copiar e colar para poder facilitar um pouco a minha vida aqui. Note que quando eu abro o terminal do Linux, é algo que eu esqueci de falar, eu estou aqui nessa pastinha que tem um til. Tá vendo esse tilzinho aqui, ó? É um acento, uma acentuação til. Eu vou dar um ls. Quando eu dou um ls, eu tenho aqui as pastas que estão dentro desse til. Ou seja, aqui é uma pasta e dentro dessa pasta do til aqui eu tenho todas essas. Se eu abrir o Explorer aqui, ele abre a pasta pessoal. Note que o mesmo comportamento que eu tenho aqui também, tá? Então, tudo que eu faço, na maioria das vezes, pessoal, é via terminal, tá? Então é muito bom vocês entenderem esse processo e como que funciona. O terminal nada mais é do que uma réplica aqui do Explorer, tá? De certa forma, se eu der um ls-la, vocês podem ver que eu tenho algumas pastas aqui, ó, que elas estão ocultas. Se eu vier aqui no Linux, no Explorer, e vier aqui nessas setinhas e mostrar arquivos ocultos, vocês podem ver que o mesmo comportamento que eu tenho aqui agora é o desse conteúdo aqui, tá bom? Então, caso vocês tenham dúvidas, como eu falei, deem uma olhadinha aí nos vídeos de Linux, tá bom? Vou estar mostrando isso de forma mais abrangente aí. Mas vamos tocar.
Certo. Na pasta principal ali, como eu disse, eu vou pegar esse script aqui, ó, que eu tirei lá do repositório do Git. Vou pegar e vou colar ele aqui. Deu um errinho aqui, ó. Ele tá falando, all release existe. Ele tá falando que o repositório ele já foi clonado, ele já existe. Então vamos lá, vamos dar uma olhada lá. ls-la. E de fato, ó, ele já existe aqui, ó, nvm. O que eu vou fazer? Eu vou dar um sudo rm-rf no ponto nvm. E 1, 2, 3. Aí beleza, se eu der um ls-la, não tem mais nvm aqui, certo? Aí agora eu posso vir aqui e colar o meu script, que aí ele vai baixar, tá bom? É porque eu já tinha o NVM instalado, então por isso que eu tive que fazer esse script. Eu excluí o NVM para poder fazer do zero aqui com vocês, tá bom? Então, coloquei esse script todinho aqui, ele baixou para mim do GitHub, clonou o repositório para mim, e se eu vier aqui novamente, dar um ls-la, vocês podem ver que ele criou aqui novamente a pasta do NVM para mim, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou dar um gedit, tá? Eu vou dar um gedit nesse cara aqui, ó, nesse arquivinho aqui, ó, desse bash rc aqui no caso, né? Bash rc. Deixa eu até copiar e colar o nome dele aqui, para mim não precisar ficar digitando, tá? Aí beleza, vai abrir aqui o gedit para mim. Note que eu já tinha instalado aqui o NVM, então esse comando aqui, ele já está colado aqui para mim, tá, pessoal? Então, ele já está aqui para mim, não preciso copiar e colar ele de novo. Mas eu vou estar deixando aí na descrição para vocês. Quando vocês abrirem esse bash, rola ele até o final, ele vai estar aqui, ele vai abrir assim. Rola ele até o final, dá um espacinho aqui e cola o conteúdo aqui do vídeo, tá bom? Da parte do vídeo. Vai estar a partir do NVM, tralha aqui e afins, beleza? Salva e tá tudo certo. Vou dar um clear aqui no terminal e vou dar um nvm-v. Notem, pessoal, que agora aqui a gente já tem a versão do NVM, tá? Se eu voltar aqui no repositório oficial, subir aqui um pouquinho, a release que eu tenho aqui é a 0.39.3, a mesma versão que eu tenho aqui, tá? No geral, isso costuma ser compatível. Não é via de regra, tá? Às vezes a release tá ali, a versão que tá aqui pode ser outra, como já aconteceu, mas na maioria das vezes é isso daqui, ó. Uma coisa bate com a outra, tá bom? Mas desde que funcione, não importa também. Beleza. Aí o que a gente faz a partir desse momento? Eu já tinha um Node instalado, tá? Mas como eu excluí o NVM e instalei de novo, ele vai dar esse erro aqui, vai falar, ó, sudo apt install node.js. Só que vocês não vão utilizar esse comando, tá, pessoal? Como a gente está utilizando NVM, a gente vai utilizar o NVM para poder instalar, não as dependências do próprio Linux, tá? Não os repositórios do Linux. Então, beleza, vamos dar um nvm --help. Aqui a gente tem uma porrada de comandos do NVM, pessoal. Note que ele dá alguns exemplos pra gente, ó, nvm install, nvm use, tá? E uma porrada aqui, ó. Se a gente subir um pouquinho aqui para cima, aqui tem a descrição do que tal coisa faz, tá bom? Então é muito importante a gente também dar uma lida para se aprofundar nessa questão aqui também, tá? Eu tô passando um overview geral, tá, pessoal? Pode parecer muita coisa, mas se vocês pararem para reassistir o vídeo, vocês vão ver que não é nada demais, tá? É bater o olho aqui no comando, ler o que significa aqui e seguir a sua vida, tá? Mas vamos lá. Agora eu vou instalar o Node. nvm install Node. Ou melhor, em vez de eu instalar já a versão do Node, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um nvm list remote. E aí, pessoal, eu vou ver aqui uma porrada de versões do Node, pessoal. Uma porrada mesmo. Ó, se eu subir aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho desde a primeira versão lá atrás, ó, cadê, ó? É muita coisa, ó. Desde a primeira versão do Node lá atrás até essa mais atual de hoje. Se eu vim aqui, ó, Node.js. No site oficial do Node, ó, você pode ver que a gente tem a 19.7 aqui, que não é a versão LTS. Mas a gente também tem a 18.14.2. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É a mesma coisa, tá, pessoal?
só que com a diferença que a gente vai ter um NVM para fazer a gestão dessas dependências para a gente. Então, beleza. Eu vou instalar aqui a versão 19, tá bom? Vou dar um NVM install e vou colocar a versão aqui que eu quero. Ele vai fazer o download dessa versão do Node para mim e vai instalar essa versão do Node para mim, tá bom? Agora, cara, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um Node-V, que essa versão já vai estar instalada aqui para mim. Se eu quiser até utilizar o NPM, dentro dessa versão aqui eu também posso. Se eu quiser dar um NPM-V, tá aqui o meu NPM também funcionando, tá bom? Claro, o NPM, pessoal, é diferente do NVM. O NVM é para você fazer a gestão das dependências do Node no sentido de versão. O NPM é o que você vai utilizar para instalar um React, um Vue e alguma coisa assim nesse sentido, tá bom? Não confunda as duas coisas, é muito importante a gente bater nessa tecla também, tá? Dê uma olhadinha aí no canal, no conteúdo que eu vou fazer de Node, tá? Aí o NPM vai ficar bem mais claro para vocês. Foque somente nesse vídeo aqui no NVM, tá? Eu vou dar um clear aqui agora, certo? Vou dar um NVM novamente, list remote. E a gente pode notar aqui, ó, que agora a gente tem uma setinha aqui. E aqui, ó, no nosso terminal já ficou verdinho, porque a versão que a gente tem do Node, ó, Node-V, instalada na nossa máquina é essa daqui, ó. A mesma que está mostrando aqui pra gente. Agora, pessoal, é que vem a mágica. Agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou baixar também essa versão LTS aqui do Node. Vou vir aqui, ó, NVM install Node e a outra versão que eu preciso de um projeto anterior. Lembra o exemplo que eu dei no começo da aula? Do projeto de React imobiliário e e-commerce? Então, beleza. Aí o que acontece agora? Se eu der um list remote de novo aqui, ó, você pode ver que agora a versão do Node que eu estou utilizando é a 18.14, porque foi a última que eu baixei, tá? Só que eu também tenho instalada na minha máquina a versão do Node 19.7, pessoal. Então, isso é muito bom. Eu peguei, fui para a versão 18.14, faço a modificação que eu preciso fazer, a manutenção de projeto que eu preciso fazer, e aí eu simplesmente agora vou dar um NVM use e pega aqui a versão, ó, 19.7.0 e fechou. Agora é só voltei para a versão mais atual que eu preciso estar utilizando, ó, Node-V. Voltei para a versão 19.7. E agora eu tenho essas duas versões para mim poder trabalhar à vontade. Eu simplesmente troco de versão aqui pelo terminal e utilizo a que mais me agradar, o que eu preferir naquele momento específico. Eu não preciso ficar desinstalando, instalando, sabe? Fazer aquele rolê todo que eu expliquei para vocês. Isso daqui é muito mão na roda, pessoal. Facilita muito a nossa vida. Se eu der um NVM list remote aqui, ó, note que ele já mudou aqui, ó. Agora eu já estou na 19. Só para fixar, em prol de fixar um pouco mais, eu vou pegar aqui uma versão anterior, uma 16.19, tá? E eu vou instalar ela também. Ou melhor, nem vou pegar a 16.19. Vou pegar aqui uma mais aqui embaixo para a gente conseguir visualizar no terminal, tá? Install. Beleza. Instalei. Ele está falando aqui no use node, tá? Se eu der aqui uma versão, um Node-V, pode ver que a versão que eu vou estar utilizando agora é a 18.10. Se eu der um NVM list remote, ó, a versão que eu estou utilizando aqui vai ser essa, Node-V. Ah, mas agora eu preciso utilizar então a outra versão, ó, do projeto imobiliário. Beleza? Dou um NVM use versão. Joia. Agora eu estou utilizando a 18.14. Ah, não, mas agora eu quero utilizar a versão 19, V19.7.0. Beleza, agora eu estou utilizando a versão 19.7. Se eu precisar de qualquer outra versão aqui, eu faço a mesma coisa, pessoal. É muito melhor do que eu vir aqui desinstalar uma versão do Node. Aí, beleza, depois eu instalo de novo, sabe? Cara, isso aqui é muito mão na roda, tá bom?
Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá? Isso é um uso muito simples da ferramenta, tá? Tem muito mais aqui. Vocês podem dar uma lida aqui nessa documentação, como eu disse, eu até recomendo que o façam, tá? Isso vai facilitar muito a vida de vocês. E já sabe, se esse conteúdo agregou para vocês, deixem um like, se inscrevam, tá? E compartilhem se possível, tá bom? Dúvidas, comentários, vem no Instagram aí, pergunta, tá bom? Se for algo muito específico, eu faço um vídeo, talvez. Enfim, a gente consegue se entender e alinhar aí, tá bom? No mais é isso, desculpa pelo barulho. Aqui onde eu moro é muito barulhento mesmo. Mas se eu for perfeccionista nesse sentido, eu não vou gravar vídeo nenhum. Então é isso, tá bom, pessoal? Espero que tenha agregado pra vocês, assim como vai agregar pro meu brother aqui.